Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 até o versículo 46, o seguinte: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se Jesus sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou-se de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se segundo a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meu irmão, minha irmã, o texto de onde tiraremos as nossas lições nesta reflexão, que encontra-se em Mateus, capítulo 26, versículos 36 em diante, nós iremos observar que estas passagens refletem o estado em que se encontram um grande número de cristãos, o estado de sonolência. Observemos alguns detalhes neste texto. Havia um certo clima de tensão no ar. Eles podiam pressentir que algo estava para acontecer. E foram advertidos de que o inimigo estava por perto, de modo sorrateiro e ameaçador. Jesus lhes advertia solenemente: Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus afasta-se dos discípulos, mas eles sabiam que ele voltaria. Depois de se afastar deles um pouco, Jesus volta e encontra todos eles dormindo. Aqui nós encontramos uma revelação surpreendente. O texto bíblico diz que os seus olhos estavam pesados. Está no versículo 43. Seus olhos estavam pesados. E esta revelação, além de surpreendente, é também uma advertência. Temos visto muitos cristãos que se encontram nesse mesmo estado. A expressão olhos pesados refere-se àquele estado de sonolência em que as pálpebras tendem a se fechar. O estado de vigilância vai diminuindo enquanto nós lutamos para manter os olhos abertos, enquanto despendemos um grande esforço para nos mantermos acordados. Pergunte a alguém que tenha se afastado do Evangelho quais as razões que o levaram a se afastar. Ele dirá diversas coisas, mas raramente dirá algo concreto e convincente.
Sabe por quê? Porque tudo começou com um estado de sonolência espiritual. Pergunte a alguém que tenha se envolvido em um acidente de trânsito por ter passado por um breve cochilo. Pergunte a ele como foi que aconteceu. Ele dirá que se lembra de praticamente nada. Ele dirá que estava dirigindo num trecho tranquilo, quando de repente acordou no leito de um hospital. Na nossa carreira espiritual, não é diferente. Corremos o mesmo risco. E que risco sério, pois o risco pode envolver o lugar onde iremos acordar para a eternidade. O texto que acabamos de ler afirma-nos que, quando Jesus os encontrou dormindo pela primeira vez, censurou a falta de vigilância deles e os advertiu acerca da necessidade de duas coisas que são extremamente importantes para a vida espiritual: vigiar e orar. Acerca da oração, não há muito o que se comentar, visto que grande quantidade de livros tem sido escritos sobre este assunto. Muitas são as mensagens que se ouve acerca da necessidade de orar. Então, qual é a falha? Permita-me a ousadia de afirmar: a falha é que pouco se prega e pouco se ensina em muitas de nossas igrejas acerca da necessidade de vigiar. Lembro-me de algumas vezes que participamos de vigílias e que alguém acabava dormindo. Isso levou-me à seguinte conclusão: é possível orar sem vigiar, mas é quase impossível vigiar sem orar. Será por isso que Jesus emprega o verbo vigiar antes de orar? Retornando à nossa análise do texto mencionado, observamos que Jesus censurou aqueles discípulos pela falta de vigilância. E acredito que também censuraria hoje um grande número de cristãos pelo mesmo motivo. As mensagens sobre a importância de se vigiar são escassas. Porém, o único modo de se vencer o estado de sonolência espiritual é por meio da constante vigilância. Vamos falar um pouco sobre a situação dos olhos pesados? Quem já passou por um estado de sonolência sabe o quanto isto é terrível. É uma verdadeira tortura dirigir um veículo sob efeito de sono ou fadiga. Sabemos que não podemos cochilar, sabemos que pode ser perigoso sermos pegos pelo sono. No entanto, as pálpebras vão se fechando, porque elas vão ficando pesadas. Ficamos impacientes, olhamos para o relógio, movimentamos-nos no sentido de nos despertar e, de repente, acordamos envergonhados ou assustados. Como os discípulos que não tinham nada para dizer, nenhum argumento que justificasse tal atitude. Gostaria de trazer aqui algumas considerações acerca da sonolência. Quando estamos sonolentos, ou reagimos ou acabamos por dormir de fato. Isso significa que precisamos de volição, ou seja, ato que desperte a nossa vontade, para que assim possamos permanecer acordados. Outro aspecto curioso no estado de sonolência é que nos despertamos quase que somente com aquilo que nos interessa, com aquilo que achamos que é importante. E tão logo este interesse ou este momento passe, o estado de sonolência volta e desta feita com muito mais vigor. Mais um fato sobre a sonolência é que num grande número de vezes temos consciência de que pode ser perigoso, já que o sono nos dá sinais
e sentimos que pode ser perigoso permanecer nesta situação. Entretanto, é como se não tivéssemos força ou vontade para nos movermos. Agora, falando um pouco sobre vigilância. Nós já dissemos que muito pouco se tem ensinado ao povo de Deus acerca do ato de vigiar. E para que abordemos este assunto, vamos falar um pouco sobre alguém que conhece bem sobre este tema, o sentinela ou o vigia. Uma das principais atribuições de um sentinela é guardar algo de valor, é proteger um local que abrigue pessoas ou informações ou outros valores. E a melhor maneira de fazer isto é mantendo-se em estado de alerta. Lembro-me de uma ocasião durante o serviço militar em que o sargento, que era nosso instrutor, nos disse que um dos grandes inimigos de um sentinela é exatamente o sono. Ele disse também que um sentinela que se entrega ao sono está abrindo a porta para o inimigo, além de provavelmente ser o primeiro a perecer. Ó, meus irmãos, que isto não aconteça conosco. Se porventura estivermos sonolentos na fé, com aquela sensação de que nós estamos ouvindo a voz de Deus cada vez mais longe, que possamos reagir, que possamos despertar deste estado de letargia, que atentemos para o alerta feito pelo Senhor, vigiai comigo, que sejamos movidos ainda a despertarmos aqueles que estão cambaleando, sendo vencidos pelo sono, porque os seus olhos estão pesados. Mas o que é vigiar? E como vigiar? Se por um lado o estado de sonolência é uma ameaça ao sentinela, o ato de vigiar é a melhor arma contra a sonolência. Salomão afirmou em Provérbios capítulo 6, 10, 11, ele diz o seguinte: um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim, sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A melhor forma de se vigiar é compreender que a vigilância opõe-se à inércia, a vigilância opõe-se à apatia, opõe-se ao comodismo e, principalmente, a vigilância opõe-se à preguiça. Lembremos-nos de que há grandes valores que estão dentro de cada um de nós individualmente, que precisam ser guardados, e para que sejam bem guardados, precisamos vigiar. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a mantermos-nos vigilantes quando Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O mesmo apóstolo Paulo, desta vez escrevendo aos cristãos de Roma, ele diz em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo,
que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus queridos irmãos, uma segunda e ainda uma terceira vez, Jesus volta e os encontra dormindo. Mas despertaram de vez, quando ouviram o seguinte imperativo. No versículo 46, Jesus, em alta voz, os acordou, dizendo: levantai-vos, vamos! Sem dúvida alguma, este é o melhor modo para permanecer no estado de alerta. Levantar-se e caminhar, e seguir em frente. Vigiar significa manter-se atento. E em Mateus 26:41, Jesus diz algo que atravessa o tempo e chega até nós nesse dia de hoje. Vigiai. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.